Voltando para falar da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O jogo do Internacional é apitado por aquele rapaz. Calma. Espalhafatoso, cheio de trejeitos e tal. Como é que é? Não, ele tem vários trejeitos. Assim. Ele corre de um jeito esquisito. Corre estranho. Mas é um bom árbitro. Corre tipo gazela. Uma passada larga. Esse é o árbitro do jogo do Internacional. Mas é um bom árbitro, embora tenha tido dificuldades no jogo contra o Grêmio aí da Copa do Brasil, né? Isso. É o Ricardo Marques Ribeiro de Minas. Ele apitou nesse brasileiro aí o Inter contra o Fluminense. Esse não é o árbitro que uma vez apitou um jogo que o Luxemburgo era técnico do Santos e o Luxemburgo disse, o rapaz acho que queria me namorar, coisa assim? Esse era o paulista Rodrigo Sintra, quando o Luxemburgo estava treinando o Santos e ele revelou para nós, quando chegou no Grêmio, Luxemburgo, né, dizendo, eu perguntei, pô, é aquela história, ele falou, é que eu perdi o jogo pro Corinthians, eu tinha que inventar uma história, aí cheguei lá no vestiário e disse assim, vou dizer que aquele cara ficou me paquerando o jogo todo e tal, e virou o assunto da coletiva, né? Sim, como ele faz aqui, né? Talento do Luxemburgo, né? Mas enfim, o Ricardo Marques que apitou o Inter e Fluminense, apitou últimos jogos do Grêmio, né? Na Copa Sul-Americana contra o Curitiba aqui, no jogo da água, né? O Fernandão, é isso? O Fernandão quando foi expulso. Fernandão, quando veio pelo Goiás. E teve gente que achou que ele merecia só o amarelo, né? Nossa, foi com tudo, né? Quem é o 11? Era o Magrão? O Magrão. Era o Magrão. Era o jogador dele hoje. Eu tava no campo. Eu achei que podia ter um jogador dele. Olha, a relação acho que não era muito boa. Corretíssima expulsão na época. Mas o Ricardo Marques Ribeiro, só o único erro dele recente, né, foi ter validado aquele jogo da chuva aqui, Grêmio e Curitiba. Mas aí não é tanto culpa dele, aí é a orientação da CBF. O jogo não teve lá muitos problemas. E no jogo do Grêmio, é o carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Que vem a ser? É um ilustre desconhecido, mas ele pôde ser observado nesse jogo aí do Beira-Rio, Inter e Santos, que foi 0-0, né, se eu não me engano. Foi. O jogo não teve maiores problemas. Chico... teve a expulsão do Juan. Teve a expulsão do Juan, que foi equivocada, porque ele não ia expulsar, foi avisado pelo auxiliar e acabou expulsando. Chico, você como nosso especialista em arbitragem, nós tivemos a suspensão, né, do árbitro de Grêmio e Bahia. Sergipano, Cláudio Francisco Lima e Silva, o trio todo foi suspenso. Um mês e ele vai passar por uma reciclagem para saber lidar com a questão disciplinar, na qual foi muito mal. E acho que o que pesou mesmo, Baldasso, foi ele ter apresentado 2 cartões para o Mancini e ter deixado em campo. Tudo bem, é mais um erro, mas o mais grave da partida foi o prejuízo ao Bahia. Mas aí é o assistente. Como os 2 assistentes errados, todos são suspensos. Sim. Agora... Só que a discussão é maior, né, Chico? Nós estamos enfrentando uma crise imensa na arbitragem, a questão da profissionalização que não se conclui. Não, a CBF tem tentado renovar, né? O Wagner, esse que vai apitar o jogo do Grêmio, é um novato, o Cláudio Francisco Lima e Silva é outro novato, e quando a gente entende que os veteranos, os árbitros FIFA não estão dando conta do recado, aí chegam novos árbitros que a gente pensa, vai dar uma renovada, eles acabam cometendo erros mais graves ainda, ou seja, alguma coisa está mal, né, Baldasso? Em termos do que a gente sempre fala, é dada ao árbitro uma estrutura de amador, e eles são cobrados como profissionais porque o futebol é profissional. Não é mais admissível hoje que um futebol envolvendo milhões de reais e milhões de pessoas, você tem uma classe amadora comandando o espetáculo e definindo campeonatos. Muitas vezes o trabalho de um clube do ano inteiro, porque um erro do árbitro é fatal, pode ser fatal para o clube. É claro que o árbitro vai sempre errar, só que esses erros têm que ser diminuídos, né? Não pode estar como está. O árbitro de futebol, ele trabalha metade do dia na concessionária de carro, na padaria do irmão. Bancário de segunda a sexta, no final de semana pita Inter e Santos. Não pode, tem nada a ver com todo o profissionalismo que atingiu o futebol. Né? Exatamente. Ele tem que ser focado, ele tem que preparar fisicamente, com nutricionista, com questão técnica a semana inteira para apitar um jogo de futebol, assim que tem que ser a vida do árbitro. Vamos ao nosso gol do dia. Ele, Bolatti, marcou um gol para o Internacional, foi o último dele com a camisa do Inter, foi no Brasileiro do ano passado. Vamos acompanhar. Gol do dia. Sabe o que mais impressiona no Bolatti, Luciano Nusa? Ele farda bem. Ele é elegante, É manequim. Isso é bonito ver o jogador, ele parece que joga fácil. Farda e joga fácil. Tu acha que... Joga fácil. Esse gol aí que nós estamos vendo... é sacanagem, revolta. A crítica é que ele é lento. Não, lento, olha a velocidade que ele imprime com a bola no pé. Jogador é função de segundo volante. É que ele vai jogar em tese amanhã.
Essa questão só do primeiro homem, acho que eu discuto um pouco isso em relação ao Bolatti. Pode ver que ele sai solto, porque ele sabe que está sendo coberto atrás, que tem gente na função dele e ele vai. É isso que o Fernandão quer, é isso que o Elton está fazendo nesses últimos jogos, faz pelo lado direito, o Guinazu pelo esquerdo, e o Bolatti vai fazer com muita competência, com muita qualidade, sabe sair, sabe chegar com a bola. A crítica Aliás, do Dorival... O Fernandão, ele colocou até isso, que ele vê o Bolatti com características mais para isso, para jogar como segundo homem. Só que o Bolatti foi quem chegou para ele e disse que gostaria de brigar por uma posição na primeira função. Então, agora ele vai ganhar a chance, mas até ele ficou, por exemplo, fora do banco contra o Palmeiras, sendo que não tinha o problema dos estrangeiros, e o Fernandão disse, ele ficou fora do banco porque ele me disse que só quer brigar pela posição de primeiro homem, e se eu tenho um jogador brigando por uma posição só, ele vai ficar fora do banco. Mas ele foi esperto, porque ele pegou, claro que agora o Igor está num grande momento, mas essa frase que ele disse para o Fernandão deve ter sido lá no início do Igor, na chegada do Igor. Sim. Então, vem cá. O Fernandão assumiu. Vai jogar num lado o Guinazu. No outro joga esse menino Fred, está explodindo. Na frente tem o D'Alessandro. Onde é que eu tenho mais chance? De volante. Sim, só que aí o Igor entra... Aí o Igor já só crescer. Hoje eu não sei se ele diria isso. A crítica do Dorival é que o Bolatti não tinha combatividade. Pois é. Bom, ficamos por aqui com o nosso Jogo Aberto RS. Vem aí Paulo Bogado com o Brasil Urgente. Fala, Bogado! Obrigado.